Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse humilde canal. Eu sou o Pedrão, mas também você pode me chamar de Pedro. E sejam bem-vindos a Caetano Visions, um projetinho interessante que eu tô começando a trabalhar e focar no YouTube, aonde eu tenho a intenção de tornar as pessoas mais criativas, ativando meio que uma pequena fagulha no cérebro delas, ativando meio que a criatividade delas, de algum modo, seja através de reflexões pessoais, indicações, alternativas, comentários pessoais meus, reflexões e dentre muitos outros. Eu não sei como eu vou produzir esse canal, eu não sei que tipo de conteúdo eu vou trazer aqui. Isso aqui é um teste, eu tô testando muitas coisas aqui agora. E principalmente a forma como eu vou me comunicar, me expressar e me portar nos vídeos, porque é completamente diferente você conversar de frente com a câmera, você ter um microfone na sua frente, você tá se expressando para você conversar com alguém. É algo totalmente diferente do que ser só por áudio, onde você sente uma liberdade maior, sabe? Quem já gravou podcast, quem já produziu podcasts, sabe do que eu tô falando. Você sente uma liberdade maior pra você se expressar, falar e se comunicar do que você falando de frente a uma câmera e você se expressando os seus pensamentos, seus sentimentos e tudo isso em questões. Sim, está gravando, fico feliz. Mas eu já pensei em várias formas de trazer esse primeiro vídeo pro canal. Eu não vou mentir, eu já pensei em vários conteúdos para trazer, para comunicar, para expressar aqui. Mas eu acho que a melhor forma de eu fazer isso, de ser essa primeira introdução que eu tô tendo aqui com vocês, é contar um pouco sobre mim e sobre a minha história, sabe? Porque eu acho que a minha história não é que seja assim, nossa, uau, a maior história de todos os tempos. O cara é um visionário, o cara ele é uma história de superação, coisa do tipo. Não, eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo de uma forma como se fosse uma história comum, mais comum do que parece, e que várias pessoas por aí podem ter contado, ter visto ou até presenciado essa mesma história em suas vidas pessoais. A minha história, ela é uma história cheia de dúvidas e cheia de muitas incertezas. Muitas incertezas na minha vida pessoal, muitas incertezas na minha vida profissional e muitas incertezas sobre o meu futuro. Porque eu, ao longo da história vocês vão perceber, mas eu mudei de vida em um momento aonde foi uma mudança incrível na minha vida, que eu enxergo como algo positivo, mas às vezes eu tenho a ressalva de que eu comecei tarde demais e que pode às vezes também trazer a seguinte opinião ou pensamento, reflexão, imagine como você quiser, de que, cara, provavelmente, talvez essa foi ou a melhor ou a pior escolha que eu fiz da minha vida, e que ou fui o cara que fez uma burrada muito grande, ou fui o cara que sabia o que estava fazendo, sabe? Que acordou na hora certa, no momento certo, e que tomou a decisão mais inteligente possível. Gente, esse vídeo não tem roteiro, tá? Eu tô falando isso da minha cabeça, isso aqui é um teste. Eu quero muito testar conteúdos, então esse vai ser um vídeo que eu tô treinando, eu tô pegando alguns arranjos, eu tô praticando, eu tô produzindo muita coisa ainda. Então enxergue isso como um teste. Eu não sei como vai estar o Pedro daqui a 2, 3 anos de YouTube, mas eu espero que todas as pessoas que estiverem vendo esse vídeo, sejam amigos, sejam parentes, sejam pessoas próximas a mim que talvez tenham contato com esse vídeo, enxerguem isso como algo, como uma trajetória. Enxerguem isso como um começo,
sabe? Nossa, ele tentou, ele começou e olha de onde ele veio, sabe? Isso é algo que eu acho bastante interessante e que eu acho bastante admirável de você ver e notar. Mas, indo direto pra minha história, eu sempre fui um jovem bastante criativo, sabe? Eu brincava muito, eu via muitos desenhos, eu jogava muitos videogames, eu via muita música, eu via muitos filmes, eu não via tipo, uau, nossa, tipo, uma grande variedade, mas eu certamente eu vi uma certa quantidade de filmes. E eu era um garoto muito criativo. Eu era uma criança muito criativa. Eu não tinha muitos amigos presentes na minha vida pessoal, lógico. Eu tinha meus amigos presentes na escola, mas nada muito no âmbito do pessoal. Eu era um garoto que era uma pessoa muito sozinha, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, minha avó cuidava da casa e quase eu não tinha ninguém da minha idade para brincar comigo, então o que me restava eram grandes brinquedos, uma vária dúzia de brinquedos, uma dúzia gigantesca de brinquedos, centenas de brinquedos. E a Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon, Tooncast, Disney XD e Discovery Kids no auge. E pra quem tem curiosidade, eu sou de 2003 e eu não peguei o Jetix. E eu nem peguei a Fox Kids. Eu sei o que é Fox Kids, eu já assisti algumas coisas da Fox Kids, mas eu não sei o que é isso. E eu sei o que é o Clube Disney. E eu era uma criança que eu me encontrando nessa situação, eu conversava. Eu não conversava, perdão, é um termo errado, mas eu me encontrava numa situação onde eu precisava fazer alguma coisa pra distrair a cabeça. Eu não tinha um certo convívio social, então eu ficava socado em casa o dia inteiro, depois da escola. Então, o que me restava era um mundo cheio de possibilidades vistos em desenhos e visto em brinquedos, sabe? E em decorrência disso, eu comecei a criar histórias, comecei a imaginar histórias, eu comecei a contar minhas próprias histórias, algo bem bobo, tipo feito de uma forma bem sem capricho, tipo, não é como se fosse um blockbuster que você vê no cinema hoje em dia, mas tinha uma visão mais cinematográfica da coisa. Tinha uma visão mais épica da coisa. Tinha uma visão mais, como posso dizer? Tinha uma visão mais incrível, fantasiosa da coisa. Aliás, se você estiver escutando um barulho de fundo, é o ventilador aqui que tá aqui do lado, tá? Porque tá bem quente aqui, eu tive que fechar a janela por conta do barulho, então eu peço perdão se sair no áudio. Também eu peço desculpa pela qualidade do microfone, se estiver meio próximo da boca, porque, né, tô testando conteúdo, tô testando novas técnicas, eu tô testando algumas coisas, então, eu tô errando pra aprender, sabe? Então, com base nas suas críticas e comentários presentes aqui no vídeo abaixo, isso pode me ajudar ou não a melhorar o conteúdo presente no vídeo. E em decorrência a tudo isso, eu comecei a imaginar e criar várias histórias, eu vi a parte fantástica da coisa. Eu vivi mais no mundo fantástico do que no mundo real. Porque no fantástico eu vi uma série de coisas, aventuras, pessoas e situações que eu achava mais interessante do que o mundo real, sabe? Porque eu achava muito mais legal você ter um Omnitrix na mão e você virar um Enormossauro, ou voar com a nuvem voadora do Goku, ou você descobrir que seus brinquedos têm vida quando você não está presente, do que, cara, você acordar 6 horas da manhã, pegar 2 ônibus pro trabalho e voltar pra casa quase 10 horas da noite, entendeu? É coisas desse tipo. Eu achava isso um universo fantástico. E essa criatividade se potencializou muito quando eu fui pros quadrinhos. Quando eu comecei a ter um alto contato com quadrinhos. A partir, acho que do ano de 2013, 2014, eu acho. E quando eu tive contato com o mundo dos quadrinhos, eu vi que
tinha uma paixão muito grande presente em mim, uma habilidade presente em mim, que eu desenvolvi como uma espécie de hobby, de brincadeira, mas que eu me descobri sendo muito bom nisso, que é com as ilustrações e é com os desenhos, onde eu desenho muito bem. E eu via que eu tinha muito potencial nisso. Eu comecei, poxa, com brincadeira, tipo uma brincadeira. Eu comecei desenhando, replicando no caso, uma arte do Superman do Gary Frank, que foi feita com um rapaz que estava fazendo uma speed art do Superman, feita a caneta, num canal do YouTube há muito tempo atrás. Não lembro nem qual que era, não lembro nem qual que era o canal do YouTube em si. Começou com uma brincadeira e depois começou como um hobby. No hobby virou uma prática constante. E que atualmente eu espero que isso seja a minha fonte de renda. E o que aconteceu? Tudo começou dali, sabe? Começou de uma forma boba, com quadrinhos. Começou com uma forma boba lendo revistas, Universo DC, especiais da Marvel. Eu via dessa forma mais divertida e caricata. Eu via um mundo inteiro que estava à minha possibilidade, que eu desconhecia, que eu queria muito conhecer, sabe? E após eu ter contato com esses tipos de conteúdo, eu decidi, sinceramente e honestamente, a me imaginar produzindo e criando conteúdos para essa indústria que eu tanto gostava, que eu tanto amava e que eu tinha a intenção de desenvolver e produzir alguma coisa, sabe? No começo eu me via como artista de quadrinhos, né, como capista ou como artista de HQs em geral, mas depois eu vi que o que me encantava mais era a parte da escrita, criar histórias, desenvolver e criar memórias. Eram coisas que me fascinavam, sabe? Porque eu vi o seguinte, uma mente de um garoto de, cara, sei lá, 12 para 13, no máximo 14 anos pensava que era o seguinte, cara, eu quero criar e desenvolver histórias e criar memórias com personagens meus que podem criar boas memórias e trazer grandes ensinamentos para garotos que têm a mesma idade que a minha. Eu pensava dessa forma. Eu pensava realmente dessa forma. E eu queria muito tentar isso. Eu queria muito mesmo tentar isso e tentar produzir e agregar muito para essa indústria. Só que era a internet de 2014, 2015. Não se tinha muita informação naquela época. Quem principalmente era do YouTube naquela época, quem era da comunidade artística presente naquela época, quem acompanhou sabe que antigamente você não tinha muita coisa em português. Você provavelmente tinha alguma coisinha aqui e ali em inglês, mas você não tinha acesso a tantas informações assim no YouTube, facilmente pesquisável. Você não tinha tipo a quantidade vasta de conteúdos que você tem atualmente. Tipo, você não tem a galera que trabalha na indústria, tipo o Augusto Ribeirões ou o Thiago Spike da vida, que tá lá pra, tipo, pegar na sua mão e te ensinar o caminho que você pode trilhar, sabe? No começo não tinha isso. E foi muito árduo pra quem começou naquela época, quem queria aprender naquela época, sabe? Eu me virei. Eu replicava conteúdo, eu replicava capa, replicava anatomia. Eu só fui começar a estudar anatomia de verdade depois de velho, porque eu nunca peguei numa anatomia básica. Eu não sabia nem desenhar um rosto direito, eu não tinha nem noção de colorização, sombreado, essas coisas, sabe? Eu não tinha nem essa noção e concepção, porque eu não tinha informação. Eu tinha vontade de aprender, eu tinha vontade de estudar, mas eu não tinha informação, eu não tinha o conteúdo para seguir e trilhar, porque eu não tive um youtuber, eu não tive um ação livre, eu não tive acesso a nada, nenhum tipo de informação ou algum veículo que pudesse pegar na minha mão e falar o seguinte, ó, é por aqui, sabe? Isso porque eu não estou considerando, tipo, livrinhos básicos vendidos em banca do tipo, como desenhar super-heróis ou como desenhar o básico de quadrinhos e coisas do tipo, sabe? Mas isso não vem questão no momento. O que
desencadeou de tudo isso, pra resumir bem a história, porque eu acho que não é o que você quer ouvir no momento, apesar do título, né? Eu tinha uma paixão, eu tinha uma habilidade, e eu demonstrava ter um talento muito promissor nisso, sabe? Eu realmente eu tinha vontade de fazer o meu hobby ele ser a minha fonte de renda, porque ele era algo que eu queria que me engrandecesse como pessoa, que abrisse fronteiras e me mostrasse do que eu sou capaz, sabe? Deixando meio que uma memória no mundo. Mas, infelizmente, por conta de falta de instrução, sabe? Falta de informação na época. E pelo fato de que, cara, uh, eu não tive acesso a aulas de desenho, eu não tive acesso a escola de desenho, eu não tive acesso a essas coisas, então eu meio que fui na raça mesmo. Eu sofri bastante e eu penei bastante por conta que minha mãe, eu não julgo ela, eu não julgo ela, é porque era falta de informação, então eu acredito que foi por causa dessa falta de informação que muitas pessoas às vezes comentam isso, que muitos pais comentam isso com seus filhos. Então eu não julgo isso de certo modo, porque não é feito na maldade. Às vezes é feito por conta que, cara, às vezes a pessoa não tem uma instrução ou não tem uma noção de como é que é a área. Mas eu recebi um belo balde de água fria falando o seguinte, que, Pedro, desenho não dá futuro, que desenho é coisa de criança, é algo completamente infantil, e que, cara, tipo, outros comentários bem ruins, tipo, coisas do tipo, desenho não dá futuro, desenho é coisa de fracassado. E, cara, vai arranjar alguma coisa pra fazer da sua vida, porque infelizmente naquela época não se via arte, não se via ilustração como uma forma de você ganhar tanta renda assim do que você vê atualmente, que atualmente você vê um vasto mercado à disposição e você tem exemplos bem simples e fáceis de você mostrar para uma pessoa que tá aí, sabe, que tá aí com você, que seja seu pai, sua mãe, o seu responsável, que você possa convencer e dar exemplos do seguinte: ô mãe, ô pai, a indústria é isso aqui, você trabalha com isso aqui, você faz isso aqui, você tem um segmento tal, trabalho tal, você faz a logo da Coca, a logo da Pepsi, a logo da Fanta, você pode fazer o design de um videogame, o design de uma capa, você pode fazer o design do personagem, pode fazer um mascote, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem vários segmentos. Atualmente é possível, mas antigamente não, e eu não julgo as pessoas que têm esse tipo de pensamento, que comentavam isso no passado, porque essas pessoas não tinham acesso à informação, sabe? E por conta disso, recebendo esse belo balde de água fria, e também vendo que ia se tornar um pouco difícil naquela época de eu trabalhar com quadrinhos em si, sabe, tanto com a escrita quanto com o roteiro. Tanto que, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, para você trabalhar com quadrinhos, assim, de uma forma mais internacional, é mais fácil, na minha perspectiva, na minha visão, você trabalhar com ilustração do que com roteiro, porque tem uma grande exportação de artistas latinos, espanhóis, europeus, que trabalham na grande indústria e que tem um prestigiado destaque. Acho que esse pessoal se destaca até mais do que os escritores. Por exemplo, você vê caras como, sei lá, Gabriel Piccolo, Mike Deodato, Jorge Jimenez, um pessoal por aí que, cara, você às vezes não sabe nem quem tá escrevendo a história, mas você já deixou marcado por conta da arte do cara, sabe? E eu recebi esse belo balde de água fria. Eu tinha pesquisado, eu tinha estudado na época, eu tinha visto o quão era difícil você trabalhar pra Marvel, você trabalhar pra DC na época. Eu tinha visto que não era minha praia, não era algo que eu queria, e que pra eu arranjar um trampo como escritor, eu ia sofrer muito mais. Eu tentei
sabe, fazer lançar meus projetos na Image. Isso em ano que não tinha chat GPT, não tinha nada. Não consegui. Depois de velho eu descobri que para você submeter uma obra na Image você tem todo um processo burocrático que é você que tem que fazer, é que você que tem que produzir, você tem que ter mesmo uma própria equipe, você tem que ter basicamente a HQ pronta e é eles que tem que lançar. Pra quem não sabe, você fazer um trabalho na Image Comics é basicamente dessa forma. Você que é escritor e quer lançar o seu projeto pra ele, você vai ter que fazer coisas que um escritor não faz pra você lançar o seu projeto. Eles só divulgam e você recebe os lucros e você divide com o resto da sua equipe. E você meio que tem que fazer esse trabalho árduo, sabe? Eu tentei lançar minha obra há muito tempo atrás. Um dia eu falo até mais sobre a minha obra, se eu tiver tempo, se eu tiver oportunidade também. E eu tentei, eu fiz ilustrações bem simples, coisa no... não era nem digitalizado, fiz no papel, eu escrevi documento no Word, tipo, não foi nem, era documento editável, não era nem PDF. Eu tinha traduzido coisa, tipo, eu tinha traduzido documento inteiro através do Google Tradutor. Tipo, não tinha instrução, não tinha nada. Eu só queria dar cara e dar coragem. Eu submeti 2 vezes pra Image. Na primeira eles me ignoraram e na segunda eu recebi um belo balde de água fria falando que, olha, a gente agradece, mas a gente está sendo submetido por várias obras no momento e nós desejamos sorte, mas no momento a gente não pode fazer nada. Isso é um belo balde de água fria. Decepcionado por conta dessa tristeza muito grande na minha vida, eu meio que me desiludi com o ramo das artes, com o ramo dos desenhos. Eu voltei a levar isso como um hobby, sabe? Eu não levava isso como algo sério. E eu decidi seguir uma outra carreira na minha vida, uma outra carreira profissional, sabe? Eu tinha 16 anos, 16 não, eu tinha 18 anos. Eu tinha que escolher alguma carreira pra cursar depois do ensino médio, sabe? Eu precisava, já estava sendo pressionado. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu não enxergo como algo ruim, eu enxergo isso como algo bom. Mas acho que o que eu sofri assim é algo que torna essa experiência meio que frustrante. Eu acabei escolhendo o curso de Ciências da Computação pra cursar, sabe? Eu escolhi o curso de Ciências da Computação porque a gente estava sofrendo uma crise global por conta de uma doença. Eu não sei se eu posso falar o nome sem o vídeo ser desmonetizado, então eu não vou citar nomes, né? Há muito tempo atrás, faz 5 anos. Olha como o tempo passa, né? E o emprego que tava tendo no momento era o emprego o emprego dos sonhos, era TI. Era programação, computação. Tipo, a galera que, sei lá, tava fazendo um Excel no Word e interligando com o Google. Era tipo, o cara tava recebendo 5 pau, tá ligado? Tipo, a galera tava começando a ir pro home office, tava começando a descobrir home office. Tava começando a ver o que era um aparelho automatizado. O que fazia um gestor de tráfego? O que fazia o cara que trabalhava com dados, TI, manutenção de computadores, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa se tornou muito, muito relevante. E a galera tava recebendo bem. Tava recebendo muito bem. E então, por conta disso, eu decidi migrar para essa área. Eu decidi migrar pro curso de Ciências da Computação. E foi lá que eu fiquei 3 anos quebrando a cara. Eu quebrei a cara 3 anos da minha vida lá, sabe? Eu estudava normal, eu me dedicava às matérias, eu me dedicava às aulas, eu me esforçava. Era um curso de exatas, eu pesquisei muito sobre o curso. E mesmo sendo um curso de exatas, é um curso que me interessava. E a área, e pra quem tem curiosidade, a área até hoje, a área me interessa. Eu gosto muito de tecnologia. Eu não me vejo mais trabalhando na área, né? Tipo, não com códigos em si, não com a parte de produção, mas com alguma coisinha aqui e ali, com IA, ou coisa do tipo, me vejo trabalhando sim. Mas com a parte de códigos não. Era um curso
Mas voltando ao assunto, mas era um curso de exatas. Era um curso que eu tinha visto alguns vídeos no YouTube falando que assim, nossa, é um puta de um curso difícil. É um curso que se você não é de exatas, tipo, passa longe. Eu tinha visto os prós e contras. E eu fui lá quebrar a cara na cara e dar coragem. Eu fui mais uma das estatísticas dos alunos que reprovou em cálculo 1. Eu reprovei cálculo 1 em cálculo 2. Eu fiz, só pra vocês terem uma ideia, eu fiz cálculo 1 3 vezes. 3 vezes. Eu tentei, eu me esforcei. Eu corri atrás. Mas eu tinha condições que... Eu estava numa condição e numa situação que não era algo que você via numa prova de Enem, não era algo que você via numa FUVEST da vida, sabe? Era algo que, tipo, irmão, era um bagulho que você olhava, você ficava assustado com o que você via ali, sabe? Você tinha pesadelos com aquilo ali. E, cara, foi na cara e na coragem. Eu aprendi a codar, eu aprendi a ter linguagem de programação, eu fiz cursos de linguagem de programação, eu codei em PHP, eu codei em C, eu codei em C++, eu codei em Python, eu estudei sobre o COBOL, eu estudei sobre o PHP, eu estudei sobre o HTML, CSS. Eu fiz um trabalho interessante, sabe? E eu era um dos garotos que, no começo, eu até estava interessado em trabalhar na área. Eu me via trabalhando na área. Só que após ver que a bolha estourou e que as situações foram melhorando após o fim dessa grande crise mundial e tudo voltou ao normal como era antes, e tipo, as coisas mudaram, o mundo mudou, tudo se tornou mais difícil, sabe? Quem aproveitou a época de ouro da programação, tipo, se manteve e conseguiu um trabalho e conseguiu meio que viver bem. Mas quem entrou depois, que foi mais ou menos na minha época, que eu acho que foi a partir de 2021, 2022, não tô lembrado. Não tô lembrado agora mesmo, peço perdão. Cara, eu passei dificuldade, sabe? Eu sofri, eu penei. E a galera penou junto também, porque a bolha estourou e você precisava de um currículo desse tamanho. Tipo, um bagulho incrível pra você conseguir uma vaga de um estágio, que ia te pagar um preço, tipo, muito abaixo da média. Era um currículo gigantesco desse tamanho aqui pra você pagar um estágio que, cara... Poxa, um estágio que paga muito abaixo da média, sabe? E eu tentei. Eu corri atrás. Eu me esforcei. Eu fui correr atrás de várias coisas, sabe? Eu fiz várias entrevistas. E eu percebi que o mercado mudou. O game mudou. E era um game que eu ia ser massacrado, eu ia ser devorado ali dentro. Porque eu tava vendo que eu não tinha um espaço ali. Que eu não vi um futuro. Eu levei tantos nãos na minha vida e tantas possibilidades e tantos talvez que eu fui broxando conforme o tempo. Eu fui me decepcionando comigo mesmo e com o curso, porque eu me senti incapaz. Eu me esforçava para aprender, mesmo com dificuldades eu tentava o meu melhor, mas eu me sentia incapaz. Eu me sentia que eu iria ser mais uma das estatísticas de alunos que terminam na faculdade e que acabam trabalhando no Uber ou em qualquer outro subemprego. Não desmerecendo quem trabalha em subemprego, mas uma coisa é você trabalhar em subemprego se você não tem uma alternativa. Agora, se você é estudado, tem mestrado, tem um doutorado, tem alguma coisa e você trabalha em subemprego, isso é algo preocupante. Ao meu ponto de vista, tá? Isso é algo preocupante, que mostra a situação que o mercado de trabalho está atualmente. E, cara, a maior decepção que eu tive foi que eu não me encontrava no mercado profissional. Eu não me via profissionalmente na área. E eu me encontrava muito decepcionado comigo mesmo. Eu me encontrava chateado comigo mesmo.
os meus hobbies, eles ainda continuavam. Eu ainda praticava artes, eu praticava desenhos, mas só como uma forma de descontrair. Mas não como algo sério, porque eu não via futuro. Eu não via futuro. Eu por falta de instrução e de ter alguém que me mostrasse, que pegasse da minha mão e me mostrasse, eu não via futuro ali. Mas, graças a Deus, sabe, eu tive contato com pessoas maravilhosas e encantadoras que me provaram que, olha, não é bem isso, você tem uma possibilidade, você tem uma chance, você tem um talento, o mundo que você vê atualmente permite você explorar esse talento, e essa é a história que você pode trilhar e você pode viver, sabe? Você não precisa ficar no emprego que você não gosta, você pode trabalhar com o que você gosta, porque atualmente você pode viver bem disso. E após ver algumas palestras, aulas e ter contato com um mundo que tinha muito mais a ver comigo em si, eu transicionei de curso e deixei de lado 3 anos de ciência da computação para focar e ir para a área de design gráfico. E lógico, por mais que seja o primeiro ano que eu tô começando, onde eu tô aprendendo muitas coisas ainda sobre a área, e por mais que eu tenha um certo conteúdo específico que o aluno médio não tem, sabe? Eu vejo que foi uma ótima experiência, que foi uma ótima decisão pra minha vida, porque eu tô reaproveitando bem, eu tô reaproveitando da melhor forma possível um talento meu, uma possibilidade minha, algo que estava comigo já há muito tempo e que eu não via uma oportunidade. Aliás, desculpa aí qualquer coisa que eu bati o pé aqui, tá? Mas após fazer essa transição, ter essas experiências, ter esses contatos e começar a produzir e desenvolver esses conteúdos de certa forma, eu comecei a me encontrar como pessoa e como indivíduo, aonde eu comecei a querer trabalhar de fato, a querer me encontrar de fato e a querer trilhar a carreira que eu sempre quis, pois depois que eu fiz essa mudança na minha vida, eu vi que, olha, eu tenho uma chance, eu tenho uma oportunidade, eu posso viver a vida que eu quero, mas que pra eu chegar lá eu preciso me esforçar muito pra conquistar isso, sabe? E após toda essa mudança, todas essas questões de reflexões, mudanças, pesquisas, estudos na área, isso me fez estar na situação onde eu tô hoje, onde eu, tô começando a estudar arte digital, onde eu tô com uma newsletter no Substack, escrevendo acho que 2 artigos por mês, aonde eu tô produzindo conteúdo a rodo em redes sociais, agora no YouTube. E eu tô com a intenção de tornar as pessoas mais criativas, ajudar elas a se tornarem mais criativas e tentar deixar um legado, construir uma carreira própria, viver do que eu tanto gosto, do que eu amo de produzir, da arte que eu faço e também um pouco da minha figura em si. E, cara, possivelmente deixar um legado, sabe? Porque agora o que a gente esquece muito é que o YouTube, ele é uma porta de oportunidades. Você consegue abrir uma oportunidade aqui, mas isso vai exigir muito trabalho e muito esforço. Você consegue viver bem, você consegue monetizar o seu canal, você consegue até ganhar uma grana com isso, com a sua imagem. Mas que pra você chegar lá, você vai precisar de muito tempo, muito trabalho, muito esforço. E não é um trabalho pra qualquer um. E é mais difícil se você não mostra o seu rosto, e se você só seguir só pela voz. E ainda mais, dependendo se você é um youtuber que, nossa, eu tenho vídeos com muita edição, com roteiro, com trabalho e um monte de coisa. Eu gastei 3 anos da minha vida com uma dúvida, com medo, com inseguranças, onde eu não me sentia capaz, onde eu não me sentia
possível de realizar alguma grande coisa na minha vida, de almejar alguma coisa na minha vida, essa coisa envolvendo a área que eu gosto. Eu não via esse hobby como uma possibilidade de me fazer eu vencer na vida, de conquistar alguma coisa. E eu levei 3 anos pra basicamente eu tomar um choque de realidade e ver que tudo isso é possível. Eu não fico triste por eu ter descoberto isso. Eu não fico triste porque, poxa, 22 anos, cara, e lógico, é comum você se desiludir, você recomeçar em outra carreira. Mas o que me chateia é o fato de que eu vivi com tantas inseguranças e, e, tão pouco conhecimento, que se eu tivesse esse conhecimento quanto antes, eu acho que eu teria feito um melhor reaproveitamento das coisas que eu fiz da minha vida, das escolhas que eu fiz na minha vida e de todo o planejamento que eu fiz. Porque se eu tivesse toda essa noção e ideia, eu seria uma pessoa mais segura de mim mesmo, mais segura de minhas habilidades, mais segura das possibilidades que eu poderia almejar e conquistar na minha vida, e eu me tornaria uma pessoa mais feliz e realizada. Não que atualmente eu não seja uma pessoa feliz e realizada, mas eu precisei percorrer por todo esse caminho para meio que descobrir algo que eu já sabia. Isso é algo que me deixa feliz por um lado e me chateia por outro. Porque eu demorei todo esse tempo para descobrir que eu sou bom em algo que eu já era bom. E me deixa um pouco preocupado porque eu tô correndo contra o tempo. Porque é difícil você recomeçar a vida nos 20, porque você tem que começar a correr muito atrás, fazer acontecer, mostrar que, poxa, o seu trabalho ele é diferenciado, a sua persona é diferenciada. E é aqui que eu estou. É aqui que eu estou aqui gravando vídeos. Com esse primeiro vídeo aqui que eu tô conversando aqui com você, me abrindo pra você. E entrando numa completa jornada aonde eu quero muito sentir orgulho, sabe? Olhando esse vídeo daqui a 5 anos depois e sentir orgulho de tudo que eu fiz e da escolha que eu quis pra minha vida, que eu quis tornar pra minha vida. E eu digo uma coisa, eu não tenho vergonha de nada disso, porque pra quem sofreu muito na vida, pra quem teve vergonha de ser feliz, pra quem teve vergonha de viver e de se expressar e de falar com outras pessoas, isso não é nada. Você não se importa. Eu não me importo. Eu não me importo com julgamentos, eu não me importo com o que as pessoas vão achar de mim, eu não me importo se alguns conhecidos meus vão ver esse vídeo, vão entrar em contato com esse vídeo, vão usar isso como chacota, vão usar isso pra me desmerecer minha pessoa e minha imagem. Eu não me importo com nada disso. Porque eu tô fazendo isso como uma forma de mudar de vida, de recomeçar a minha vida e de basicamente criar um legado que eu quero muito deixar pra mim, pra minha família e pros meus filhos talvez tenham contato com esse vídeo do futuro. O meu ensinamento, uma dica, uma reflexão que eu quero deixar pra você no final desse vídeo, né, que eu acho que já tá há muito tempo no ar já, é o seguinte. Cara, você tá numa época onde meio que tudo é possível e onde meio que muitas coisas estão a seu favor, sabe? Você não tá no começo dos anos 2000, onde se você queria trabalhar com algo muito específico, de um nicho bem específico, você ia passar fome. Você tem várias redes sociais, você tem várias formas de divulgar seu trabalho, você tem várias formas de você divulgar a sua imagem, de crescer com a sua imagem, de mostrar pro mundo quem você é, espalhar a sua voz para mostrar para várias pessoas ao redor do mundo quem é a pessoa que você é. Há várias possibilidades. Se você é um músico, você pode mostrar sua música. Se você é um cantor, você pode mostrar suas músicas, pode mostrar sua voz pro mundo com covers ou músicas originais. Se você é um artista,
Pum, artes e fanarts. Se você é um escultor, pronto, escultura 3D, escultura com moldes e coisa do tipo, artistas plásticos, designers, dançarinos, fashionistas, há uma vasta possibilidade para vocês, porque a internet possibilitou que os seus trabalhos fossem mais valorizados e que mais pessoas possam admirar eles e contemplar eles. Então, se você tem um trabalho, se você tem uma possibilidade, se você tem um charme, um glamour, que você quer muito viver disso, mas você sente medo, ou vergonha, ou dúvida do que isso pode dar, do que isso pode acontecer, do que isso pode acarretar na sua vida, a única coisa que eu posso dizer é, cara, apenas tente, se esforce, seja resiliente e tente dar continuidade com o seu trabalho da melhor forma possível e da maneira mais inteligente possível também. Porque eu acho mais digno, honroso e alegre você tentar ter a vida que você sempre quis, batendo cabeça, tentando, se esforçando, quebrando a cara, você se decepcionando e fazendo acontecer, no final de contas, até o momento que dá certo, onde as coisas viram ao seu favor, do que você, cara, viver uma vida medíocre em um trabalho que você não gosta, numa vida que você não gosta e você se sente completamente infeliz. Senhoras e senhores, eu acho que esse vídeo já tá bem longo, sendo bem sincero. Eu não sei se ele vai ter edição, eu acho que talvez eu faça algumas edições leves, eu não sei. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É só o começo. Eu tô começando a pegar intimidade com a câmera agora. Então quero ver onde é que isso aqui vai levar. Vai ser muito divertido gravar isso. E, cara, me ajudem a continuar esse trabalho em frente. Dê um like, se inscreva no canal, ativa um sininho, comenta para gerar engajamento. E, caras, é só o começo. É só o começo. Eu tô tentando e eu quero muito ver onde isso vai dar. E eu quero muito olhar para isso aqui depois de 5 anos e ver aonde eu vou chegar, o que eu vou conquistar e surpreender a mim mesmo e a todos que duvidaram de mim que eu sou capaz, eu tenho muitas habilidades, eu tenho muitas qualidades e eu estou vivendo muito bem disso, eu estou sendo muito feliz com tudo isso e eu não me importo com o que pensam, falam ou julgam de minha pessoa. Senhoras e senhores, muito obrigado e nos vemos na próxima.